Você já ouviu falar que o mundo funciona ao contrário? Isso parece loucura, não parece? Mas é bem real. E olha que aqui eu só vou conversar com você sobre um dos tópicos em que a gente pode citar essas situações, né? De que o mundo funciona ao contrário, né? Tem até alguns versículos bíblicos que podem ilustrar isso para você. Mas hoje eu quero falar mais especificamente sobre medo. Do que você tem medo? Você tem mais medo de ficar sem dinheiro? É de ficar doente? É de não ter um grande amor? É de ser sempre pobre? É de nunca ter um bom emprego? É de nunca conseguir se aposentar? O que é que você mais teme? Essa pergunta é muito importante. O que é que você mais teme? E você vai já entender por quê. Porque o medo ele não é apenas um sentimento passageiro. Ele é como uma energia geradora de foco intenso. Se você observar, sempre que você está com medo, você está focando em algo. Quando você teme algo de forma obsessiva, sua mente projeta aí cenários, ela cria imagens mentais, imagens bem vívidas, e o seu corpo reage, como se aquilo fosse real. Você já observou? Tem pessoas que soam as mãos, que tem taquicardia, tem pessoas que passam até mal de tanta ansiedade. Na perspectiva da lei da manifestação, o universo ele não distingue, pessoal, o eu quero do não quero. Ele responde à intensidade da sua atenção. Portanto, focar desesperadamente no que você quer evitar, na verdade, acaba funcionando como se fosse um comando de atração, magnetizando exatamente o cenário que você mais desejava escapar, que você mais desejava fugir. A gente pode observar isso na história de Jó. Isso é um exemplo clássico, né? Nessa dinâmica espiritual e psicológica. Está registrado lá no livro de Jó. No auge da sua dor, ele faz uma revelação profunda sobre o funcionamento da própria mente ao dizer. O interessante é que as pessoas leem a Bíblia e elas não observam o que está escrito ali. Porque aquilo que temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Está lá no livro de Jó 3:25. Mesmo sendo um homem íntegro, Jó alimentava secretamente o terror da perda em sua imaginação. Porque nem sempre que você olha para uma pessoa na rua e ela aparentemente está animada, aquilo ali é o estado real dela. Talvez no secreto ela esteja em desespero, ou ela esteja sempre tramando mentalmente que algo ruim vai acontecer. Esse versículo, na minha opinião, deixa bem claro, pessoal, que o medo, ele, se for de forma persistente, ele cria uma espécie de sintonização invisível, o que abre aí portas na nossa realidade para que a nossa pior expectativa ganhe uma substância, digamos assim. É só você observar com atenção. E a lei da atração é cheia de passagens que demonstram isso dentro da Bíblia Sagrada. A mecânica mental, pessoal, a mecânica espiritual é reforçada em outras partes da Bíblia, mostrando que as nossas palavras, as nossas expectativas, elas moldam o nosso destino. No livro do Provérbios nós encontramos um segundo texto que resume perfeitamente a lei da manifestação, por esse lado negativo, né? Por isso que eu falei o termo lá no início. O mundo funciona ao contrário. Olha só o que é que diz o livro de Provérbios 10:24. Provérbios 10:24. O que é perverso teme. O que o perverso teme, isso lhe sobrevirá. Mas o desejo dos justos será concedido. De novo, o que o perverso teme, isso lhe sobrevirá. Mas o desejo do justo será concedido. O texto sagrado, pessoal, ele é categórico. Aquilo que você teme tem poder de te alcançar. O medo e a fé, eles operam exatamente com o mesmo mecanismo. A crença convicta em algo que ainda não se vê. Mas enquanto a fé constrói, o medo atrai a ruína. Para interromper esse ciclo de manifestação negativa na sua vida,
Para interromper esse ciclo de manifestações indesejadas, é preciso entender que o oposto do medo não é, pessoal, a ausência de sentimento, mas sim o direcionamento do seu foco mental. Se o medo atrai o pior, a expectativa positiva, ou seja, a fé real, aquilo que nós realmente denominamos de fé, que é a convicção plena, atrai o melhor. Mudar a frequência do seu pensamento exige cancelar os cenários de desastre que a mente vive construindo. É preciso que você substitua isso intencionalmente por imagens de segurança, imagens de prosperidade, imagens de vitórias. Quando você retira a energia negativa e a atenção daquilo que te assusta, daquilo que te causa medo, temor, você quebra o magnetismo do medo e passa a manifestar apenas o que edifica em sua vida. Troque as imagens que te assustam, que te causam temor. Mude essa sua visão interior por coisas que te acalentam, que te dão um sentimento de vitória, de vivacidade, de amor, de saúde. Então, passe a trabalhar isso em você com mais frequência. Eu vou lembrar de novo do versículo bíblico que está lá em Jó, capítulo 3, versículo 25. Porque aquilo que eu mais temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Está no livro de Jó 3, 25. E também o livro de Provérbios 10, 24. O que o perverso teme, isso lhe sobrevirá. E vale ressaltar, essa parte que é ainda mais importante. Vale ressaltar para você que existe um antídoto, digamos assim, para isso. Eu tenho certeza que você já encontrou pessoas por aí que vivem temerosas, angustiadas, medo de ficar sem dinheiro, medo de ficar doente, medo de que alguma tragédia lhe ocorra, medo de que o avião que vai viajar caia. As pessoas vivem construindo histórias, digamos, terrorísticas dentro da sua mente. O que você precisa fazer é retirar a energia e a atenção daquilo que te assusta, que te causa medo, que quebra o seu magnetismo, e focar a sua atenção em imagens que te tragam sensação de vitória, de amor, de paz, de plenitude. Como é que você faz isso? Mude a tela mental que você tem. Ah, mas eu não tenho tela mental. Você tem. Se você observar, toda vez que você está imerso em pensamentos, que você está entregando, pronto, se você está ansioso e angustiado, a tua mente está projetando alguma coisa, como se tivesse uma tela na tua frente, uma tela de cinema. Então passe a construir nessa tela de cinema mental que você tem aí, coisas boas, coisas que agregam, coisas que edificam. Esse era o conteúdo de hoje. Construa na sua tela mental coisas que trazem paz, coisas que trazem sentimentos de vivacidade. Porque o medo, ele tem uma situação. E o contrário do medo não é a coragem que muitos falam. O contrário do medo é a sensação de paz, de tranquilidade. Busque analisar isso. Coloque aqui abaixo o que você pensa do que eu falei. Se você quiser conhecer mais sobre o que está nas escrituras bíblicas, o que eu chamo de método Bíblia de Prosperidade, que é para trabalhar o seu interior e a sua mentalidade, você vai acessar agora o conteúdo que está aí na descrição desse vídeo. Se você chegou até aqui, valeu, meu muito obrigado.